Olá, boa noite para você. Está no ar o Rede TV News. Câmara dos Deputados cancela passaportes diplomáticos de Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Ambos do PL. A medida foi tomada na última sexta-feira, um dia após a cassação dos ex-parlamentares e comunicada hoje. A decisão atinge também os passaportes das esposas e dos filhos. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro. Ramagem, que também foi para os Estados Unidos, fugiu do Brasil pouco antes de ser condenado pela trama golpista. E você vai ver também. A Polícia Federal, o BNDES e a FEBRABAN assinam um acordo de cooperação para reforçar o combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado e aos crimes cibernéticos. Ravi passa Miguel e assume a liderança dos nomes mais registrados no Brasil em 2025. Helena lidera a preferência entre os nomes femininos pelo segundo ano consecutivo. A Rede TV anunciou hoje uma grande novidade. O presidente Amílcar Idalevo Júnior passa, a partir de agora, a ser o único cotista da emissora de comunicação. O ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar humanitária ao general Augusto Heleno, condenado pela trama golpista. O Rafael Felite traz as informações ao vivo de Brasília para a gente. Boa noite para você, Rafael. Oi, Augusto. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi baseada em uma perícia feita pela Polícia Federal, que confirmou que o general Augusto Heleno sofre de mal de Alzheimer e que, se ele continuar em regime fechado, o quadro de saúde pode piorar. Ele tem 78 anos e foi condenado a 21 por participar da tentativa de golpe de Estado. Ainda, segundo o ministro Alexandre de Moraes, o general Heleno vai para casa, mas vai ter que cumprir uma série de exigências, de medidas cautelares. Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica, não vai poder usar celular ou redes sociais, vai ter todos os passaportes apreendidos e também vai ter o porte de armas suspensos. E visitas só são autorizadas dos médicos e do seu advogado. Augusto. Perfeito, obrigado por suas informações, Rafael, direto de Brasília. E a Câmara dos Deputados cancelou os passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A medida engloba também as esposas e as filhas dos parlamentares e foi tomada após a cassação dos mandatos dos agora ex-deputados federais e foi comunicada hoje pela segunda Secretaria da Câmara. Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem tiveram os passaportes diplomáticos cancelados na última sexta-feira, um dia depois de terem os mandatos parlamentares cassados pela mesa diretora da Câmara. Como não são mais deputados, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem perdem o direito ao passaporte diplomático. A Câmara também comunicou o cancelamento dos documentos emitidos em nome das esposas e filhos dos ex-parlamentares e solicitou a devolução dos passaportes. O passaporte diplomático ele é específico para o parlamentar durante o termo do seu mandato. Uma vez que o mandato não está mais ativo, o passaporte também deve ser cancelado. O passaporte diplomático tem uma razão muito específica. Ele serve para facilitar o trânsito internacional diferenciado do parlamentar e também como identificador de que aquela pessoa é um representante daquele estado naquela função. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março e foi cassado por exceder o limite de faltas. Já Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e está foragido nos Estados Unidos desde setembro. A justificativa oficial da cassação foi a de que ele, futuramente, excederia o limite de faltas pela permanência no exterior ou por cumprir prisão em regime fechado no caso de retorno ao Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já determinou que seja pedida a extradição de Alexandre Ramagem. Assumem como titulares o deputado missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, na vaga de Eduardo Bolsonaro, e o Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, no lugar de Ramagem.
E o Supremo Tribunal Federal marcou para fevereiro o julgamento da liminar do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento de emendas parlamentares canceladas entre 2019 e 2023. O pagamento havia sido incluído em um projeto sobre corte de benefícios fiscais. São quase 3 bilhões de reais em emendas. Neste domingo, o ministro Flávio Dino suspendeu o artigo que previa o pagamento por considerar uma tentativa de retomar o chamado orçamento secreto. A Polícia Federal, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, assinaram um acordo para fortalecer as ações de combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado e crimes cibernéticos. A repórter Estela Freitas acompanhou e traz para a gente os detalhes. As autoridades se reuniram na Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. O acordo foi assinado para renovar o compromisso no enfrentamento a ataques cometidos por organizações criminosas contra instituições financeiras no país. O sistema financeiro ele tem enfrentado desafios inéditos. Nós vamos ter que ser firmes, poder público, setor bancário, para fecharmos todas as brechas de entrada e de permanência para assegurarmos a exclusão dos criminosos que já estavam ou que pretendem estar no setor financeiro. Com o acordo, a Polícia Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Federação Brasileira de Bancos vão trabalhar de forma integrada para ampliar a segurança do sistema financeiro nacional. Entre as ações, a criação de um observatório do impacto do crime financeiro no Brasil, um programa de estudos e publicações sobre o tema para ajudar na prevenção, a capacitação de equipes no combate ao crime cibernético e o aperfeiçoamento do sistema bancário junto aos órgãos de controle. As novas modalidades, as novas tecnologias nos compelem a adotar novas práticas. E esse é o momento que a gente reafirma o compromisso das instituições com esse enfrentamento, mas, sobretudo, dá um passo à frente para que a gente aprimore esse enfrentamento. Uma das metas é ampliar o controle sobre a regulamentação e fiscalização das instituições financeiras. É evidente que as fintechs podem prestar serviço, ajuda a concorrer, mas tem que ser uma concorrência saudável, não pode ser um esconderijo do dinheiro, um instrumento de lavagem. A nossa ideia é essa, é ajudar a melhorar a regulação, aumentar o controle, preparar os profissionais, capacitar, e o BNDES e a FEBRABAN estão dispostos a financiar estudos, contratar especialistas. O presidente Lula sancionou hoje a lei que dá um reajuste de 8% no salário de servidores públicos do Judiciário. O presidente vetou parte do texto que previa a aplicação do mesmo percentual em julho de 2027 e julho de 2028. O veto foi porque a legislação proíbe um presidente de conceder aumentos salariais a servidores para serem aplicados após o fim do mandato dele. O reajuste não vale para os ministros do Supremo Tribunal Federal nem para outros magistrados. O governo de São Paulo entrega o primeiro trecho do Rodoanel Norte. A expectativa é de melhora no fluxo de carros. 13 anos após o início das obras, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, entregou hoje a primeira metade do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, do quilômetro 129 ao quilômetro 153, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias. A previsão é de melhora no fluxo de carros, redução de congestionamentos e retirada de veículos pesados das marginais. Com a entrega, a operação no local tem início nesta terça-feira, com pedágio Free Flow, que funciona por meio de leitura de placas dos carros ou tags. O valor é calculado conforme o trecho percorrido. No total, o Rodoanel Norte terá 44 quilômetros de extensão, passando por São Paulo, Guarulhos e Arujá. A previsão do governo estadual é de que os 20 quilômetros restantes sejam concluídos até setembro de 2026. A gente está mostrando que é possível acabar com o Rodoanel, concluir o Rodoanel, entregar o Rodoanel para as pessoas, porque as promessas não resolvem o problema de ninguém. Rodoanel que liga a Bandeirantes a Anhanguera, que liga a Castelo a Raposo, que liga a Anchieta e Imigrantes e que agora está ligando Dutra a Fernão. Fundamental para a mobilidade. Quantos caminhões vão deixar de entrar na Marginal todos os dias, Ricardo? Todos os dias. 10, 20 mil caminhões a menos na Marginal.
E olha só essa história, banhistas que estavam na Praia dos Milionários, em São Vicente, no litoral de São Paulo, registraram o momento em que um casal que passeava de caiaque foi vítima de 2 assaltantes em uma moto aquática. Os criminosos anunciaram o assalto e agrediram uma das vítimas com o remo do caiaque. As alianças do casal foram roubadas e os bandidos fugiram. A dupla ainda não foi identificada. E a nova ponte que liga o Maranhão ao estado do Tocantins foi inaugurada um ano após a tragédia que marcou a região. O valor do projeto é de 171 milhões de reais. 22 de dezembro, uma data que será lembrada pelo desabamento da ponte JK. E o recomeço da ligação entre o Maranhão e o Tocantins, com a inauguração da nova ponte. A estrutura restabelece o tráfego de veículos pela BR-226 sobre o rio Tocantins, uma das principais ligações entre o norte e o nordeste do país. A inauguração contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e dos governadores do Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos, e Carlos Brandão, do PSB do Maranhão. Há um ano atrás, eu vim aqui e empenhei a minha palavra de que entregaria essa ponte pronta. E hoje eu voltei. A entrega marca o retorno do fluxo de veículos e cargas, além do deslocamento de pessoas. Esta segunda-feira também marca um ano da tragédia do desabamento, que deixou 14 mortos, 3 desaparecidos e apenas uma pessoa sobreviveu à tragédia. E o surfista brasileiro Rodrigo Coxa pode recuperar o recorde mundial de maior onda já surfada. O feito foi na praia de Nazaré, em Portugal. Ele encarou, segundo matemáticos, um paredão de cerca de 28 metros. Em 2026, Coxa foi superado pelo surfista alemão Sebastian Steudner, que pegou uma onda de 26 metros, também em Nazaré. Agora ele com 28. E a Rede TV anunciou hoje uma grande novidade. O presidente Amílcar Idalevo Júnior passa, a partir de agora, a ser o único cotista da emissora de comunicação. A Rede TV comunicou que seus 2 acionistas fundadores realizaram uma transação na qual Amílcar Idalevo Júnior adquiriu a participação societária que pertencia ao empresário Marcelo de Carvalho. Mais um marco na história de sucesso da TV, reconhecida pela estabilidade e ousadia que marcam uma trajetória de sucesso. Nesta nova etapa, a emissora seguirá com o DNA de sempre, com compromisso com o telespectador, ética e projetos inovadores. Não só na TV aberta, mas também no digital. E tudo isso com a ajuda de novas tecnologias como a inteligência artificial para fortalecer ainda mais a qualidade das produções do jornalismo e do entretenimento. Agora é buscar a interação multiplataforma, estarmos na TV aberta, estarmos no digital, em todas as plataformas, nesse momento de mudança tecnológica. Então, a Rede TV, eu acho que a partir de agora vai se firmar cada vez mais nesse conceito de ser uma plataforma de comunicação, seja em TV aberta, seja no digital, onde for. Agora, inclusive, com inteligência artificial, que já temos alguns projetos em andamento, e vamos continuar realmente com inovação, porque eu acho que esse está no DNA da gente. No jornalismo, o objetivo é o mesmo: informar a população com imparcialidade, pluralidade e entregar conteúdos de excelência para o público. O jornalismo da Rede TV ele tem que ser reconhecido por ser ético, profissional e imparcial. Isso é realmente o que faz um jornalismo de qualidade e é assim que a gente pretende evoluir. A Rede TV, ela se orgulha nesses 26 anos, desde o primeiro dia, ter jornalismo e nunca ficar com o jornalismo entra, o jornalismo sai, não, sempre foi um papel super importante dentro da emissora. Foram 26 anos de história profissional e de sucesso entre Amílcar Idalevo Júnior e Marcelo de Carvalho. Parceria que projetou a emissora e marcou o mercado de comunicação do país. Eu gostaria também de fazer um agradecimento ao Marcelo de Carvalho, que nesses 26 anos estivemos juntos aqui. Então, foi uma colaboração super importante para a gente.
Rede TV, que entra em uma nova fase em 2026, vai ampliar ainda mais a transmissão multiplataforma, acessando mais lares e fazendo parte da vida de todos os brasileiros. Parabéns ao Milcari. A gente faz uma rápida pausa e voltamos já. A Rede TV News está de volta para falar que o Portal de Transparência de Registro Civil divulgou hoje o ranking com os nomes mais registrados no Brasil em 2025. Será que o nome de alguém que você conhece está nessa lista? A reportagem de Tony Vendramini. Tantos nomes, tantas identidades. Olá, eu sou a Fabiola. Meu nome é Thiago. Oi, meu nome é Sofia. Em cada nome uma história. Antes de eu nascer, eu tinha um tio que se chamava Sérgio. Aí quando ele faleceu, logo em seguida, em homenagem a ele, me colocaram meu nome de Sérgio também. Ou um significado. Ia ser o nome do pai, só que o pai não queria Júnior. E aí, como eu sempre achei bonito a combinação de João com Gabriel, aí eu coloquei João Gabriel, que também são nomes bíblicos. E João significa muito amado de Deus e Gabriel enviado de Deus. Alguns nomes também são exclusivos. Eu não conheço nenhuma mesmo, nenhuma outra. E na infância foi muito difícil, porque tinha muita Letícia, muita Rafaela, muitos nomes comuns e o meu era o único diferente em todos os lugares, escola, curso, tudo. O tempo passa, as gerações se sucedem e a cada ano mudam também os nomes da moda. Alguns, curiosamente, desaparecem. Outros, considerados mais tradicionais, que quase não eram mais escolhidos, de repente ressurgem com força na preferência dos papais e das mamães. Segundo o Portal da Transparência do Registro Civil, o nome mais escolhido de 2025 foi feminino. Foram 28.271 novas Helenas, que desbancaram Miguel, o campeão do ano passado, que caiu para o 3º lugar. Helena também foi o 2º colocado do ano passado, portanto, bicampeão dos nomes femininos, mostrando que há tempos recuperou popularidade. Tanto que a Tatiane e o Leonardo quase chamaram assim a pequena Maria Clara, hoje com 4 anos. Minha avó se chama Helena e eu queria homenageá-la, né? A nossa menorzinha seria Helena, mas aí a nossa filha mais velha pediu para ser Maria Clara, e aí a gente também gosta muito desse nome e a gente deixou. Miguel perdeu também o posto de nome masculino mais escolhido. Foram 21.654 este ano, contra 21.982 do novo campeão, Ravi, o nome escolhido pela Verônica para o filho que nasceu esse ano. Tem muito significado o nome dele, né? Que significa luz, significa sol. Então, e é o que ele representa pra gente. Ele é o sol das nossas vidas hoje em dia. Então é por isso que a gente escolheu o nome do Ravi. Ficamos entre Ravi e Levi. Aí o Ravi ganhou pelo significado. E na Espanha, o Natal é recheado de surpresas. Uma delas é uma competição de esculturas de gelo que envolveram escultores de diferentes países. As mais bonitas ficam expostas durante os eventos natalinos. A repórter Lucila Runacles viveu de pertinho essa experiência e conta agora pra gente. Época de Natal na Espanha é com frio, muito frio. No meio do inverno, os europeus comemoram essa data bem agasalhados e também com muita festa e tradição. Uma das grandes atrações desta época do ano é esse mega parque de Natal em Madrid. Aqui os visitantes encontram pista de patinação no gelo, passeio pelo meio de centenas de lanternas coloridas, presépio gigante e diversas atrações que encantam tanto crianças como adultos. A atração mais inusitada, sem dúvida, é essa competição de esculturas de gelo, considerada a maior da Europa. 10 duplas de artistas de diferentes países vêm até a capital espanhola para criar essas obras impressionantes. Aos poucos, os enormes blocos de gelo vão ganhando forma e, com muita técnica, paciência e precisão, os escultores transformam o gelo em verdadeiras obras de arte. Algumas peças ainda recebem pigmentação especial misturada ao leite, que dá cor ao gelo e torna o efeito visual ainda mais surpreendente.
O frio aqui é grande porque para manter essas esculturas assim, é preciso que o ambiente esteja a menos 7 graus de temperatura. Essa escultura aqui foi a vencedora do festival este ano em Madrid. Um artista polaco e um chinês esculpiram 25 blocos de gelo gigantes para dar forma a esta bate-heroína. Juan Carlos Avellano é um escultor espanhol e explica que as equipes trabalharam durante uma semana, cerca de 10 horas por dia, para criar as obras. Ele também destaca que os chineses são referência nessa arte, já que a China tem uma universidade específica para o ensino das técnicas de escultura em gelo. Durante um mês e meio, esse parque recebe a visita de milhares de espanhóis e turistas que aproveitam para confraternizar. E se tem uma coisa que não pode faltar durante as festas de Natal na Espanha, são as castanhas assadas, perfeitas para combater o frio. Um espetáculo que transforma Madrid e deixa o clima de Natal ainda mais mágico. Uma festa que nem mesmo o Papai Noel quer perder. Espetáculo, né? Olha, para rever nossas reportagens, os programas, o esporte é fácil. Só acessar redetvgol.com.br ou baixar o aplicativo do Rede TV Gol no seu celular. E a gente encerra essa edição de hoje com o coral natalino de alunos do Colégio Maria Imaculada, que se apresentou em um shopping de São Paulo. Uma boa noite para você.